Ó Deus, todos os representantes políticos, Senhor, da nossa cidade, Senhor, governo, Estado, Deus. Ó Pai, que cada vez mais, Senhor, o nosso presidente venha estar alinhado, Senhor, contigo. Ó Deus, dá força, dá estratégia. Ó Deus, dá autoridade, Senhor, para que ele possa vencer cada vez mais o desafio que é de comandar o nosso país. Ó Deus, a Tua palavra fala que quando um justo governa, Pai, o povo se alegra. E nós, Senhor, cremos que nós estamos sendo governados por um justo. E nós cremos, Deus, que através da nossa oração, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem dado cobertura, Pai, à nossa liderança. Então nos guia, Senhor, a um maior desenvolvimento. Ó Deus, nos guia cada vez mais, Senhor, para que o povo brasileiro venha avançar, venha conquistar. Ó Deus, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai. Nós entregamos nossos projetos em Tuas mãos, seja ele pessoais, seja ele financeiro, espirituais. Nós queremos te apresentar, Deus. Se for da Tua vontade, Deus, que venha se concretizar. Mas também, se não for, Deus, tira do nosso coração e coloca no nosso coração, Senhor, o projeto ao qual o Senhor tem para cada um de nós, a forma de fazer, Senhor, como fazer. Nós te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento espiritual. Ó Deus, que cada vez mais nós possamos olhar, Senhor, com os olhos espirituais, guerrear, Senhor, através da oração e assim vencer e avançar a cada dia, Deus. É isso que nós te pedimos nesta noite, crendo e confiando que o Senhor já está em nosso meio. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Aplauda bem forte, porque o Senhor ele já está aqui neste lugar, amém? Aleluia. Eu quero convidar a todos a ler o decreto do ano de 2021, onde nós recebemos um decreto poderoso da parte do Senhor, que foi liberado através da vida do nosso apóstolo. Nós vamos viver, estamos vivendo o ano da superação. E eu peço que à medida que eu ler, a igreja repita junto comigo e profetize com fé. Assim, porque para Deus nada é impossível. Me humilharei perante o Senhor, e Ele me exaltará. O Senhor, meu Deus, tem posto esta terra diante de mim, e Ele diz: sobe, toma posse dela, e assim eu farei. O Senhor é escudo para mim, e o que exalta a minha cabeça. Ele me deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Em todas estas coisas, sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. Em 2021, tudo posso naquele que me fortalece. No Yeshua, o Eterno, o El Shaddai. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Glória a Deus, aleluia. Eu já tenho vivido esse ano da superação em todas as áreas da minha vida. Eu creio que você também está vivendo. E muito mais, Deus ele vai fazer com que nós venhamos superar neste ano. E muitas conquistas nós vamos obter, porque o Senhor, Ele está conosco, amém? Vamos fechar nossos olhos. Quero convidar você a entregar o teu melhor, a tua melhor adoração nesta noite. Não se preocupa com nada, tão somente se preocupa em se esvaziar de si mesmo, das suas preocupações. E vamos adorar o Senhor neste momento. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia. Digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda majestade. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Vamos louvar bem bonito para o Senhor.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declare. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagre o seu ser ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, Senhor, nós consagramos nosso ser a Ti, Pai. Consagramos todo Nós declaramos nosso que nós ser dependemos de a Ti, que nós somos Teus. Faz o que quiseres de nós, Senhor. Consagramos todo nosso ser A a Ti. Ti. Aleluia. Aplauda ao Senhor, bem forte, bem bonito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se consagre, se entregue ao Senhor, porque Ele quer renovar a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Se prostre diante do Senhor. Pois
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, Só tu és, Senhor, Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos Aleluia. a vitória. Sim, tu és grande, Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Nós te por tua agradecemos. obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, só tu, Senhor, é Deus eterno sobre toda a terra, sobre todo o céu. Tu és grande e é muito bom poder contemplar a tua grandeza neste lugar. Vamos continuar adorando em espírito e em verdade, porque Deus ele está falando ao teu coração. Ele quer continuar falando nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos declarar, Senhor, nós queremos viver algo novo. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chama pelo Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. O Espírito Santo está neste lugar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo.
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos declarar mais uma vez. Vem me visitar hoje aqui. Sim, Deus. Eu Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Ele está neste lugar. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Espírito Sim, vem, Espírito Espírito Santo. vem. Nós podemos sentir a tua presença neste lugar. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração Receba o novo do Senhor sobre a sua vida. Faz meu coração arder de novo. Aleluia. Todo medo está desaparecendo neste momento. E o novo amanhecer do Senhor está pairando sobre tua vida. Peça, clame, porque quando você clama, o Senhor ele te responde. faz meu coração arder Ele de está fazendo o teu coração arder de novo. fazendo Todo medo já desapareceu. Ele não vai mais impedir você sentir a presença do Senhor. Eu Quero viver algo novo. Aleluia. Vamos declarar. Santo Espírito, desce como fogo. Vamos clamar. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quando você clama de todo o teu coração, o Espírito Santo ele incendeia a tua vida. Clama de todo o teu coração e começa a ser incendiado com a presença do Espírito Santo do Senhor. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Aleluia. Seja incendiado com a presença do Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está tocando o teu interior. Ele tem tocado a tua vida neste momento. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aplauda ao Senhor, porque o novo do Senhor já chegou sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a Deus, né, porque Deus, Ele é maravilhoso, né? Nós temos muitas batalhas diárias. Enfrentamos muitas dificuldades, né, para poder concretizar, né, aquilo que Deus ele designou para a nossa vida, seja no exercício do papel de mãe ou de pai, de esposo, de esposa, de filho, de filha, de servo, né, de empregado. Nós enfrentamos muitas dificuldades diárias para colocar em prática as funções a qual o Senhor ele nos confiou. Mas Deus ele tem nos sustentado. Deus ele tem nos dado força para não desistir, para não olhar para trás, para não olhar para a direita, nem para a esquerda. Então que nós venhamos focar sempre no alvo. Porque a partir do momento que nós confiamos no Senhor, que nós buscamos entendimento no Senhor, Deus ele nos dá sabedoria e estratégia para vencer e ultrapassar barreiras. Amém? Amém. E desde já eu já quero convidar o nosso diácono Rafa, ele vai trazer uma reflexão para nossas vidas nessa noite. O pastor ele está bem, ele só está cansado, né? Ele tem problemas de cansaço, ficou nebulizando em casa. Continue orando pela vida dele. Hoje nós vamos ser abençoados através da palavra do Senhor, pela vida do nosso diácono Rafa, amém? E eu creio que Deus ele vai falar poderosamente ao nosso coração nesta noite, porque Ele está aqui, Ele já falou através dos louvores, Ele já reavivou através dos louvores, e Ele vai continuar falando, Ele vai continuar reavivando a tua vida também através da palavra, amém? Vamos ficar de pé, vamos receber o nosso diácono Rafa, aplaudindo ao Senhor pela vida dele, agradecendo a Deus pela vida dele, esse servo de Deus, né, que tem feito a obra com amor. Amém? Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar rapidinho antes. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em Tua presença. Te agradecemos por estar em Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor tem olhado para nós, porque o Senhor escolheu cada um de nós como vaso de honra, Deus. Que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Deus. Nós queremos ser abençoados pela Sua palavra. Nós queremos ser abençoados pela Tua grandiosa presença, Deus. Venha nos curar, venha nos tratar, Senhor. Venha nos preparar, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha poder falar conosco nessa noite. Nós abrimos os nossos corações para que o Senhor fale. Nós entregamos a Ti a nossa alma para que o Senhor trate e cure, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os céus venham nessa terra, essa noite, em nome de Jesus, amém. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor. E eu convido aqui, cada um a pegar a sua Bíblia. A gente vai ter uma reflexão curta. Uma vez eu ouvi alguns ensinamentos sobre uma parte bem específica da Bíblia. É uma parte que é muito conhecida, desde as crianças até os anciãos, até os velhos. Só que eu não vejo muitas ministrações referente a esse tema. Existem ministrações e eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para poder planejar um pouco mais, mas eu creio que está na mão do Senhor. Eu convido aqui a cada um a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Amém? Diz da seguinte forma: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família,
porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Pode sentar. Aqui, a humanidade se deparava numa situação onde todos estavam corrompidos. Nesse momento onde o ser humano estava se corrompendo com o paganismo, o ser humano estava se corrompendo com os desejos carnais, o ser humano estava se corrompendo com os desejos do seu próprio coração, e estava deixando de lado aquilo que era propósito de Deus, aquilo que era ensinamento de Deus. Esse foi um dos primeiros grandes fatos relatado na Bíblia, tanto que está no primeiro livro, Gênesis. Só que é tão forte isso que acontecia na humanidade, que em certa parte da Bíblia, Deus, ele fala que ele se arrepende de ter feito o ser humano. Então daí dá pra gente imaginar o quanto o ser humano estava sendo deplorável, desprezível, o quanto o ser humano estava deixando de lado os ensinamentos que Deus havia deixado para nós, para eles, como seres humanos. A ponto do próprio Criador, que tem o maior amor, que é o próprio amor, dizer que se arrepende de ter feito o homem. Só que Deus, eu creio que ele olhava para a terra naquela situação, naquele momento, e via um mundo completamente perdido. E via um mundo onde não tinha mais solução, onde não tinha saída, onde as pessoas estavam já acostumadas a errar, e provavelmente, eu creio que também estavam, já tinham começado a gostar do erro. O maior perigo do erro, do pecado, lógico que antes do pecado vem a tentação, e se nós não buscarmos, não vigiarmos na presença de Deus, a tentação vai se tornar um pecado. Só que a palavra de Deus fala que todo ser humano é pecador. Todo ser humano erra. Só que o maior problema do pecado é quando a pessoa não reconhece o seu pecado. E a pessoa, a partir disso, o inimigo, eu creio que ele coloca desejos no seu coração. E como a pessoa passa a gostar do pecado, ela não consegue se arrepender. A gente só consegue se arrepender daquilo que a gente sabe, que entendeu, que não fez bem pra gente. Só isso. Enquanto o ser humano está nas drogas, enquanto o ser humano está praticando o erro, e para ele aquilo está satisfatório, enquanto ele está gostando daquilo, ele não vai se arrepender. Não tem como. O arrependimento ele só vem quando nós entendemos e temos o remorso junto com o temor de Deus. E eu creio que para Deus querer destruir a humanidade com água para que todos morressem, eu creio que todo ser humano estava numa situação dessa, onde eles gostavam do pecado, onde eles se saciavam com o erro. Logo, se eles estão gostando, se saciando com aquele erro, não teria como eles ter remorso. Por isso que eu creio que Deus disse que se arrependeu naquele momento de ter feito o ser humano. Só que o próprio Deus, ele traz uma palavra para a vida de Noé, porque ele viu que ali Noé era um homem íntegro. No meio de uma multidão, de uma humanidade inteira, do mundo todo, Deus encontrou graça na vida de Noé. Deus encontrou um homem que através desse homem a sua família toda foi salva. E se concretiza a passagem da Bíblia que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E através da vida de Noé, a família dele inteira foi salva. Só que hoje nós olhamos para o mundo e a cada dia que passa, eu tenho visto vídeos profetizando a volta de Jesus e declarando que nós estamos à beira da volta de Jesus. E o que é mais satisfatório e mais agravante ao mesmo tempo é que não para somente nos vídeos. Antes disso, a palavra de Deus nos relata e nos comprova que a vinda de Jesus está próxima. Então nós estamos vivendo um momento onde exatamente aconteceu em Gênesis. As pessoas estavam deitadas ao pecado, as pessoas estavam se acostumando com o erro. A gente vê hoje no mundo as pessoas recusando a verdade. A gente vê hoje líderes de igrejas que deveriam ser exemplos, praticando o erro,
e não se arrependeram do erro. A gente vê hoje pessoas que são consideradas canais, que eram para ser canais de bênçãos nessa terra, sendo corrompidas pelo pecado. E o pior de tudo é, uma vez eu estava conversando com o pastor Gemerson, até questionando com ele, conversando. E eu perguntei para ele, não é possível que esse pessoal que é líder de igreja, ministrante da palavra, tem temor a Deus. Que se eles leram a Bíblia inteira, eles conhecem a palavra de Deus, como que continuam errando? Por que as pessoas dentro da casa de Deus continuam errando? Eu cheguei numa conclusão que elas se encontram exatamente assim como o povo lá em Gênesis estavam. O pecado já está agradando. O pecado já é confortante. E aí nós nos deparamos exatamente com essa situação, onde Deus pode novamente trazer a destruição para a terra. E eu creio que existirá realmente essa destruição para a terra. Em Apocalipse nos mostra. Só que Apocalipse também nos mostra e reflete aquilo que aconteceu em Gênesis. É o que Deus fala em Gênesis capítulo 6, versículo 16. Livro de Gênesis capítulo 6, versículo 16. A gente vai entender alguns pontos que existiam como característica na Arca de Noé. E para que serviu a Arca de Noé? A arca. O mundo ia ser destruído por conta das atitudes do próprio mundo, do ser humano. Só que pela misericórdia de Deus, Ele manda algo para resgatar aqueles que são íntegros, que no caso era Noé e a família de Noé. E assim como diz em Apocalipse, tem alguém que vai voltar e que está voltando também para resgatar aqueles que são íntegros. E esse alguém se chama Jesus. E existem características que a gente pode notar referente à Arca de Noé, para que a gente não só possa, mas que a gente deve aplicar na nossa vida. Eu vou falar aqui algumas delas, não vou falar todas. O primeiro ponto é que Deus mandou Noé fazer a arca. Deus mandou Noé fabricar a arca e ele fez a arca. E aquela arca demorou muito tempo para ser feita. Então quando ele começou a fazer, eu acredito que ele relatou com os vizinhos o que iria acontecer, ninguém acreditou que o dilúvio estava por vir. Porque ninguém ainda tinha visto uma chuva daquela proporção. Só que em Gênesis 6, capítulo 16, é o primeiro ponto que Deus nos ensina como nós devemos viver nos tempos de hoje. Diz da seguinte forma: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Logo no começo desse versículo ele fala: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Então esse vão era no teto. A palavra de Deus em momento algum relata Noé fazendo janelas ao redor da arca. E quando a gente vai fazer uma obra tão grande, um navio, a gente vê um navio hoje. O que mais tem num navio? Janelas. Por quê? Porque as pessoas querem olhar a paisagem. As pessoas querem aproveitar a viagem. As pessoas querem ver o que está acontecendo lá fora. Só que Deus ele orienta para Noé para que ele faça somente uma janela na parte de cima. No final ele relata uma porta à esquerda, à direita, na lateral da arca, mas é para que os animais e a sua família entrassem. Depois que os animais entrou, a família de Noé entrou, o próprio Deus fechou essa porta. Então Noé não tinha acesso a essa porta. Existia uma porta do lado, mas Noé nem a família dele podia abrir. Qual que era a única visão que eles tiveram durante todo o período que eles estavam na arca? Qual a única janela, a única vista? Era o teto. Quando eles olhavam para cima, eles conseguiam ver o céu. Não tinha janela na lateral. Porque Deus queria ensinar para Noé, e eu creio que Deus quer ensinar para cada um de nós também, que nós não devemos olhar para o lado. Nós não devemos olhar por tudo aquilo que está acontecendo no mundo, tudo aquilo que está acontecendo lá fora.
mas que a gente deve olhar para cima, que é de onde vem o nosso socorro. A gente deve olhar para cima, que é onde Deus se encontra. Isso é representativo, lógico, mas trazendo isso para os tempos de hoje, a gente não deve olhar para as pessoas que estão errando. A gente não deve olhar o quanto o mundo está sendo maligno, o quanto o ser humano tem esfriado o amor, o quanto o ser humano tem sido maldoso com o próximo, quantas pessoas que têm recursos em abundância e não se preocupa nem um pouco com o próximo. Muitas coisas ruins estão acontecendo no mundo, mas a gente não deve comparar a nossa vida com nada que está acontecendo lá fora. O único lugar que a gente deve olhar é para os céus, para Deus. E dos céus também, a Bíblia relata que a água jorrou das mais profundas fontes, mas também a água desceu dos céus. E a água, na Bíblia, Deus tem uma relação muito grande com a água. Ele sempre está não é uma comparação, mas Deus sempre usa o sinônimo água para se dirigir ao poder dele, para se dirigir à voz dele. A palavra fala que a voz de Deus é voz como muitas águas. Moisés, quando o povo estava com sede, quando o povo estava no deserto, ele bateu na rocha para que a rocha jorrasse água. E aquela rocha simbolizava Jesus. Então, se Jesus simbolizava aquela rocha, e aquela água que jorrou da rocha para saciar a sede, o que significa? O próprio Jesus disse que ele daria água, e uma água que nunca mais nós teríamos sede. Então essa água é a presença de Deus. É a presença de Deus que purifica. É a presença de Deus que muda. É a presença de Deus que cura. E a única janela que tinha na Arca de Noé ficava voltada para cima, onde nós enxergamos Deus, mas também de onde vem a água de Deus. A água que purifica, a água que limpa, a água que sara. E no versículo 17, diz da seguinte forma: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Então ele já começa falando: eis que vou trazer água sobre a terra. Só que o que Deus estava querendo fazer na terra toda? Deus não estava querendo simplesmente matar e varrer as pessoas da terra, não. Deus estava querendo preparar um novo lugar para aqueles que são filhos verdadeiros dele morar. Ele viu que Noé era um homem íntegro e ele viu que a sua família merecia estar junto com ele. Então, consequentemente, aquelas pessoas que não eram íntegras, que viviam o pecado e gostando do pecado, infelizmente eles não mereciam continuar na terra. Só que eu creio que o propósito de Deus não era matar aqueles, mas o propósito de Deus era preparar um lugar melhor para Noé e a sua família. E eu creio que a volta de Cristo vai ser exatamente isso. A palavra de Deus nos mostra, nos comprova isso. Quando a gente fala de Apocalipse, eu estou tentando fazer aqui uma correlação entre Gênesis e Apocalipse, entre a Arca de Noé e a volta de Jesus Cristo. Quando a gente fala de Apocalipse, todos os filmes, todas as novelas sempre vão frisar, sempre vão chamar a atenção a destruição. As pessoas morrendo, os parentes desaparecendo, avião caindo porque o piloto sumiu, as pessoas tentando se matar e não conseguindo. Mas só que eu creio que isso é uma consequência. Esse não é o propósito direto de Deus. Isso vai acontecer, a palavra de Deus nos mostra que vai acontecer e não tem como isso mudar. Mas assim como lá em Gênesis, o povo que morreu na terra, um povo corrompido, que não tinha temor a Deus e que não tinha mais conserto, aquilo não era a vontade de Deus. Aqui também, nos nossos tempos de Apocalipse, não é a vontade de Deus que todos morram. A vontade de Deus é preparar um lugar melhor para eu, para vocês, para cada um que é filho do Senhor viver. O próprio Jesus, quando ele foi,
antes de ele subir às alturas, ele não fala que o mundo vai ser destruído no final. Ele não fala que pessoas não vão ser salvas. Ele não fala que as pessoas iam ter pandemias. Ele não fala que as pessoas iam tentar se matar e não iam conseguir. Jesus não fala isso. Jesus fala que ele está indo preparar lugar. E que na casa do Pai há muitas moradas. E que se não fosse assim, ele teria dito para a gente. Então ele vai preparar um lugar melhor. Ele foi para preparar um lugar melhor para nós. E assim como Noé viu graça aos olhos de Deus, a gente também tem que buscar a presença de Deus, para que também Deus veja a graça em nós, e que a graça do Senhor alcance a nossa vida. Assim como Noé e a família de Noé teve um propósito de Deus na vida deles, para habitar num novo lugar, esse também nós tem que ser a nossa busca. A gente está apto para que Deus olhe para nós e nos leve também para esse novo e melhor lugar. E isso vai ser através da vinda de Jesus. Um outro ponto bem marcante aqui nessa passagem da arca, está lá no versículo 4, que Deus diz assim: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E no versículo 20, as águas subirão até quase 7 metros acima das montanhas. Então vocês verem que Deus fala que daqui a 7 dias vai começar a chover, naquele momento. E que depois as águas subirão 7 metros acima das montanhas. A palavra de Deus nos mostra que o número 7 é o número de perfeição. E o único que é perfeito é Deus. Então nunca um ser humano vai conseguir alcançar a perfeição em nada, a não ser que seja através de Deus. E aqui no versículo 20 que a gente leu, mostra que as águas subiriam 7 metros acima do topo das montanhas. O que eu entendo com isso? Até o pico da montanha faz parte da terra. A terra não é somente o vale onde Noé estava. Noé estava lá no baixo. E ele montou a arca lá, só que existiam as montanhas. E até o pico da montanha mais alta faz parte da terra. O lugar mais fundo até o lugar mais alto faz parte da terra. E a palavra nos mostra aqui que a água subiria 7 metros acima do pico das montanhas. Ou seja, a água, que é a purificação de Deus, que é a santidade de Deus, subiria 7 metros, que é a perfeição. O que isso nos mostra? Que nós devemos também nos mergulhar como que 7 metros na presença de Deus. Mas o que é 7 metros? É o número perfeito. Não adianta a gente... O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente buscar Deus um pouco e depois voltar para trás. Não adianta nós buscarmos Deus somente em determinadas áreas, mas nas outras não. O que Deus está querendo mostrar para a gente é que toda a terra seja submersa nas águas do Senhor. Toda a terra seja submersa na presença de Deus a 7 metros, ou seja, na perfeição. Nós devemos mergulhar na presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. E as águas do Senhor, ela veio para purificar a terra, para preparar uma nova terra para Noé. E lá no versículo 4, já finalizando, ele mostra o que ele fez com a arca. Então, Noé, ele estava numa região baixa, e Deus dá orientação para ele, para que ele faça a arca, porque Deus tem um plano de dar um lugar melhor para Noé e a sua família. E Deus orienta ele a fazer uma janela somente na parte de cima, para que ele não olhe para o lado, mas que ele olhe somente para cima. E Deus manda as águas que inundou todo mundo, que as águas significa a pureza de Deus, a purificação de Deus, a santidade de Deus. E agora no versículo 4,
Gênesis 8:4 diz assim: e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Então, se a arca pousou na montanha, não foi no meio da montanha, foi no pico da montanha, porque as águas haviam subido 7 metros. E Noé ele estava numa região baixa. Antes de acontecer o dilúvio, Noé ele estava numa região abaixo e com o mundo todo corrompido. E após o dilúvio, o que é o dilúvio? As águas do Senhor. Após Noé ter entrado na arca e após Noé ter seguido os ensinamentos de Deus, as orientações de Deus, veio o dilúvio, que são as águas. E depois do dilúvio, a arca parou no pico do monte Ararat. Ou seja, Noé saiu de uma região baixa e foi para uma região alta. Saiu de baixo para cima. Eu creio que isso também Deus nos mostrando que, independente da situação que nós estamos, pode ser problemas na área familiar, problemas no trabalho, ou até mesmo doenças. E é um modo do ser humano falar: e aí, como é que está a situação? Vixe, eu estou meio para baixo, não é? Todo mundo fala: vixe, hoje eu estou meio para baixo, não estou muito bem não. Só que Deus mostra que, assim como foi com Noé, que veio algo para resgatar e preparar lugar para Noé, também está vindo alguém para nos salvar e nos resgatar e nos levar para um lugar muito melhor. E esse alguém se chama Jesus Cristo. E nós temos que nos preparar. Nós temos que estar prontos para quando Ele voltar. E eu creio que não está distante. Eu creio que exatamente como aconteceu com Noé, que tudo foi destruído, mas com um propósito de proporcionar um lugar melhor para os filhos de Deus, essa nova destruição também está próxima. Mas nós temos que olhar para o propósito. O propósito é proporcionar um lugar melhor para cada um de nós, que é na Nova Jerusalém. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e nós devemos ter a certeza da nossa salvação. Só que para isso a gente deve caminhar com Cristo em santidade, em honestidade, temor a Deus, buscando a presença dEle, vigiando, orando, jejuando. Mas nós temos que ter a certeza que o Apocalipse, nós não devemos olhar igual o mundo olha. O mundo olha como sendo um momento de destruição. É o final do mundo, é o fim do mundo. Só que nós não temos que olhar como sendo um fim do mundo. Eu cresci a minha vida inteira, a partir do momento que eu aprendi sobre o Apocalipse, que era algo terrível. Então eu tinha até um medo de Apocalipse. E um tempo atrás o pastor Marcos falou para mim: eu vou viver e vou ver a volta de Cristo. Eu tenho a certeza absoluta disso. E aquilo me impactou bastante. Ele falando que ele ia ver a volta de Cristo. E eu nunca tinha ouvido isso. Pelo contrário, as pessoas que falavam de Apocalipse para mim, todo mundo fala, pelo menos quando vinham falar comigo, que eu me recorde: eu nem quero estar mais aqui quando isso chegar. A Bíblia fala que a morte vai ser presa, que as pessoas não vão tentar se matar e não vai conseguir, pessoas vão sumir. Eu nem quero estar aqui. Mas por quê? Porque estão olhando o fim desse mundo. Mas esse mundo pra gente não interessa. Esse mundo só vai interessar para quem vai ficar. E nós temos que ter a certeza que a gente não vai ficar nesse mundo. Nós temos que ter a certeza que mais do que a arca de Noé, quem está voltando é o Filho de Deus, Jesus Cristo. E Deus, Ele garante que Ele tem essa nova e eterna aliança com nós, através de Jesus. Lá em Gênesis mesmo, no versículo 18, diz assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Isso aqui era Deus falando para Noé, que tem uma aliança, que
Noé e a sua família entraria na arca com seus filhos. E qual que é a nova e eterna aliança? Jesus. Então Jesus está voltando para buscar cada um de nós. Só que toda a palavra se cumpre. Jesus, ele é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Então logo a palavra que relata que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, também vai se cumprir. Nós temos que ter a certeza de que nós vamos subir. Nós vamos para Nova Jerusalém. E quando tudo isso passar, assim como Noé estava num local baixo e foi levado até um local alto, assim também nós seremos levados para o alto, na Nova Jerusalém. Que a gente possa continuar a nossa caminhada na vida cristã, mas com esses pequenos detalhes. Nós temos que olhar para Deus e não para o lado, assim como foi na arca de Noé. Que nós temos que buscar a santidade de Deus. Foi o significado das águas. Tudo teve um propósito. Nada que Deus faz é à toa. As águas significam santidade. E Deus, ele podia também jogar água somente onde estavam os vilarejos. Mas não. Ele decidiu inundar toda a terra. Nós temos que ser cheios da santidade de Deus em tudo. Nós temos que buscar a santidade de Deus em tudo. É por isso que nós temos que viver com a certeza que seremos e somos salvos, mas jamais cessar de buscar a presença de Deus. Porque sempre ainda falta um pouco mais. Sempre Deus tem mais um pouco para nos dar. Sempre ainda existe um pouco mais da presença de Deus para a gente alcançar. Nunca basta na presença de Deus. Ele é infinito. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai encontrar dele. Mais santidade nós teremos. Mais intimidade com ele nós teremos. Que a gente possa ter a certeza de que o nosso resgate está chegando. E esse resgate, ele tem nome. É Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai nos levar desse mundo perdido para um mundo novo. A Bíblia fala aqui em Apocalipse que terá uma nova terra e um novo céus. Nós temos que buscar a certeza de que nós iremos para essa nova terra, de que nós iremos para a Nova Jerusalém. E acima de tudo que a gente possa buscar os nossos galardões nessa terra. Eu convido aqui cada um a fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Que a gente possa entender que tudo que Deus relata na palavra dele, tudo tem um propósito. Cada um de nós também, nós temos um propósito nessa terra. E eu creio que Deus quer usar cada um de nós para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Só que o tempo está se acabando. Eu creio que a cada dia Deus está levantando novas pessoas na internet, na televisão e até mesmo no banco de praça, na porta das escolas, porque o tempo está acabando. E talvez a gente, quando for falar de Jesus, talvez as pessoas lá fora vão fazer exatamente como fizeram com Noé. Debocharam da cara dele, tiraram sarro da cara dele. E por mais que talvez a dúvida possa ter batido na porta do coração de Noé, ele não desistiu da promessa de Deus. Ele teve a certeza de que a promessa do Senhor iria se cumprir, mas que também ele seria resgatado e salvo por Deus. Que a gente também possa ter essa certeza, mesmo que as pessoas queiram debochar da nossa vida, mesmo que as pessoas não acreditem naquilo que nós estamos falando, de que Jesus está voltando, que nós tenhamos a certeza, assim como Noé teve, de que Jesus está prestes a voltar, mas que a gente possa viver a nossa vida de uma forma nova, que a gente possa viver a nossa vida olhando para Deus, não olhando para o lado, não olhando para o mundo, mas olhando em direção ao Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro se chama Jesus Cristo.
Pai, eu lhe agradeço, Deus, pela sua palavra. Lhe agradeço porque o Senhor falou com nós, Senhor. Eu glorifico e exalto a Ti, Senhor, engrandeço o Seu nome. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, somente a Ti, Senhor. Nós declaramos, Pai, que até o nosso último suspiro, nós glorificaremos e exaltaremos a Ti, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos dê força, Senhor, discernimento, sabedoria, para onde quer que estejamos, que a Sua imagem, a Sua semelhança esteja em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui presente, Pai. Que o Senhor possa estar enchendo o nosso coração com a alegria da Tua presença, mas também com a certeza da Sua promessa, com a certeza de que Jesus Cristo voltaria e Ele está prestes a voltar. Nós cremos que nenhum dos nossos parentes, que nenhum da nossa família, que nenhum ser humano seja pego de surpresa, Senhor. Que todos possam aceitar no mais profundo da sua alma que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, Deus. Nos capacita, Pai, a falar as palavras corretas. A Sua palavra diz que é o Teu Espírito Santo que convence as pessoas, mas usa cada um de nós como ferramenta, Senhor. Usa-nos, Pai, para salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam chegar à Tua presença, aqueles que precisam olhar assim como Noé para o alto, para cima, aqueles que precisam se mergulhar nas profundezas das Suas águas, que saram, que purificam, que curam, Senhor. Nos cura, Senhor, de tudo aquilo que não condiz com a Sua palavra, e nos livra de todo mal, Deus. Nos prepara, Senhor, para a Sua volta, Jesus. Nós ansiamos a Sua volta, Senhor Jesus. E nós te pedimos em nome de Jesus, nos encha com a Tua presença, Pai. Que nós possamos ser um canal de bênção onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja na escola, seja dentro de casa, na rua, que nós sejamos verdadeiramente canal de bênçãos, e que nós possamos salvar almas para Ti, que nós possamos resgatar as pessoas que estão perdidas, Pai. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos capacita, Senhor. Coloque a certeza no coração daqueles que têm dúvida da volta de Cristo, aqueles que acham que ainda tem muito tempo, Deus. Coloque a certeza no coração deles de que o tempo está acabando, Senhor. Mas também nos mostra tudo aquilo que nós precisamos mudar, Deus. Nos mostra, Senhor, com a Tua santidade, tudo aquilo que nós precisamos melhorar em nossa vida. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós seremos afogados, nenhum de nós ficaremos para trás, mas nós seremos resgatados por Jesus Cristo e levados para a Nova Jerusalém. E com Cristo reinaremos, adoraremos, engrandeceremos o Seu nome para todo sempre, Pai. Que nós possamos olhar para o Apocalipse como algo que já está acontecendo, mas com a felicidade de que o Apocalipse é o retorno de Jesus, é o nosso resgate, é o nosso passaporte para a vida eterna com Deus. Que nós possamos olhar para a Nova Jerusalém, e não para esse mundo velho, não para as coisas desse mundo, pois de nada vale, Senhor. Mas a presença do Senhor e a vida eterna é o nosso maior de todos os galardões. E que o Senhor nos dê dessa graça de poder viver contigo para todos sempre. É que eu te peço e já lhe agradeço, que o Senhor nos proporcione uma semana de bênção, um ano de 2021 de superação, onde nós vamos, em nome de Jesus, superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os problemas. Eu declaro em nome de Jesus, o ano de 2021
já é o ano de superação sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, que a gente possa aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. E eu convido aqui cada um que tenha o seu dízimo, a sua oferta, que possa nesse momento dizimar para o Senhor, depositar aqui a sua oferta. Mas que você faça isso com liberdade. Que nós possamos não entregar recursos na casa de Deus como sendo um simples mandamento, mas como sendo um ensinamento, mas como sendo um aprendizado, pois Jesus nos ensinou que nós devemos servir e não ser servidos. Que a gente possa ter essa revelação. Eu convido aqui a presbítera Daiane para que ela possa dar continuidade no culto e finalizar com uma oração. Que Deus esteja na vida de cada um de nós e que a paz do Senhor esteja conosco hoje e todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você que está em casa acompanhando o culto também tiver interesse de dizimar e ofertar, você pode estar fazendo através da conta da igreja, que está aparecendo aí no rodapé da TV. Também tem o QR Code, para facilitar aí também você está fazendo a entrega do seu dízimo, da sua oferta. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um culto de avivamento espiritual, onde o Senhor falou muito forte aos nossos corações, através dos louvores, através da palavra ministrada, Senhor. Ó Senhor, que cada vez mais nós venhamos ter convicção, Senhor, do chamado ao qual o Senhor tem para a nossa vida. Procurar sim, Senhor, como Noé, Senhor, viver uma vida justa e poder contemplar, Senhor, da nova terra, Pai. De poder, Senhor, também com a nossa família, Senhor, contemplar de uma nova terra. Ó Deus, que nós venhamos cada vez mais buscar mais santidade na Tua presença. Ó Deus, que nós venhamos continuar firmes, sem medo do que está por vir, mas confiantes, Deus, de que nós poderemos passar por destruições, por sofrimento, por morte, mas maior, Senhor, é a vitória, é o galardão que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós vamos estar focados, Senhor, no alvo que é a Ti. Queremos Te agradecer, Senhor, também pela vida de cada dizimista e ofertante da Tua casa. Ó Deus, que cada vez mais o Senhor possa estar suprindo, Deus, a vida de cada um de nós, em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina, Pai, que aquele que é fiel a Ti, aquele que obedece a Tua palavra, aquele que é justo, ele não mendiga o pão, ele não perece, mas do contrário, ele vive o melhor desta terra. O Senhor multiplica, Senhor, as nossas conquistas. Que assim seja, Pai, na vida de cada um de nós. Que nós venhamos ser fiéis. Que nós venhamos, através da nossa fidelidade, viver do Teu melhor. É isso que nós Te pedimos, Senhor. E já Te entregamos essa oração, crendo e confiando que o Senhor já está agindo, que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor. Que você possa receber neste momento a bênção. Vai em paz, Deus te abençoe, que o Espírito Santo, Ele venha te acompanhar onde você estiver, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém, Shalom Adonai, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.
essas três. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o